De fato, a moda sem gênero é um mercado que mudou muito, cresceu muito, mas eu acho que ainda tem muito a expandir, né? A gente ainda tem muito a talvez entender sobre ele, mas o que nós estamos vivendo nesse momento, eu penso que com a diferença do que vivíamos antes, com o unissex, é a informação. O que eu queria te perguntar, Serginho, é sobre modelagem. É algo de fato importante na moda gênero para a gente entender de fato e melhor a moda gênero, porque a gente sai da história do unissex apenas, do uso de peças do guarda-roupa de um e de outro, e a gente fala efetivamente da produção de moda gênero. É importante a modelagem? Cris, na Calado, eu me preocupo muito com a questão da modelagem, né? Embora eu tenha... O que acontece? Quando eu comecei, comecei fazendo figurinos para drag queens. Que delícia! A roupa drag, né, se a gente pegar, nada mais, o que eu costumava fazer são bodies, são vestidos, e aí a gente traz essa vestimenta para um corpo que necessariamente é masculino, por exemplo, né, em tese. Exato. Então aí a gente já brinca com essa questão da modelagem dos corpos, né? Mas eu acho que comercialmente falando, o que eu me preocupo muito é, por exemplo, de não ter uma peça muito acinturada, por exemplo, né? Porque aí ela já vai ter um fator limitante, né? É importante a gente pensar como esse segmento como um segmento que ele não vai encaixar as roupas para determinados tipos de pessoas. Eu te perguntei isso exatamente para entender a situação da modelagem, porque lembra que a gente estava falando da história da pegar a camiseta do guarda-roupa do namorado, do marido, do irmão e usar. Não é que não pode, claro, eu acho isso o máximo. É como você falou, Cris, é um ponto de partida, né? Para a pessoa se sentir livre e com a possibilidade de usar. O que eu estou falando aqui é anatomia mesmo. Sim. É claro que nós somos, todos nós somos semelhantes, mas existem as diferenças de corpos. Sim. Então, uma calça que vai ficar boa em você, estou falando de modelagem, provavelmente não vai ficar boa em mim. Nós temos estaturas diferentes, padrão físico diferente. Então é disso que eu estou falando, da importância da modelagem para quem produz a moda gênero. Então isso é certo pensar assim. É certo pensar assim. E a traz isso, nessa preocupação com a construção da modelagem também para essas peças, para atender o público a gênero. Geralmente são peças... Eu nem falo que isso... Quando a gente ouve falar, por exemplo, da modelagem, por exemplo, do agênero, a gente fala muito que são peças mais amplas, mais folgadas, mas eu já fiz peças que eram mais coladas. Por exemplo, tem homens que usam leggings, né? Sim, claro. E por que a legging ela é estereotipada como uma peça feminina? Né? Não está escrito não tá isso escrito em lugar nenhum, entendeu? E no início da construção da moda gênero, algumas marcas fizeram, a gente sabe disso, exatamente o que você está falando, era uma roupa folgada. Era como se fosse uma bata e aquilo fosse considerado moda, mas não é. Não é, podem ser roupas folgadas também. Sim. A gente tem uns blusões, por exemplo, eu já fiz uns blusões de frio que muita menina comprou para usar como vestido. E muito menino comprava para usar como blusão de frio e uma legging ou uma calça, jeans, enfim. Né? Então eu acho que é importante a gente pensar nos corpos das pessoas, né? E de como a gente vai encaixar essas peças de roupas nessa infinidade de corpos, né? E assim, puxando pra gente ver o quão importante, o quanto está se falando sobre isso, porque a gente que está
do lado de cá da moda, né, trabalhando, produzindo, pra gente é muito comum, mas às vezes a gente fica com receio de achar que o outro lado pode não entender também. Mas a gente percebe, por exemplo, que tá chegando do outro lado como uma plataforma, como o Mercado Livre, por exemplo, disponibiliza uma seção apenas para produtos sem gênero. Acho que foi no final do ano passado, Sim. Mercado Livre disponibilizou, inaugurou, fez uma campanha nas redes sociais, YouTube, inclusive TV, acho. A gente vai deixar aqui então o link isso. Do lançamento dentro da plataforma de uma seção só para produtos sem gênero. Então, assim, é importante a gente pensar por essa perspectiva também, sim, de que tá chegando do outro lado, né? As pessoas estão falando mais sobre isso. Então, Serginho, eu ia até te perguntar sobre isso agora, se você acha que são ciclos, né? Claro, faz parte, porque a moda tem esses ciclos, ela vai e volta, mas você acha que agora chegou para ficar? Foi exatamente o que eu falei lá no comecinho do vídeo. Hoje eu não vejo mais como uma tendência, né? A gente tem uma geração nova que está vindo aí, que tá uma geração questionadora, uma geração que não se deixa influenciar por qualquer coisa que acha que não esteja certo, e é uma geração que está consumindo esse tipo de produto, que entende, sabe? E por isso que eu não vejo como uma tendência, eu vejo como um segmento que veio para ficar. Do ponto de vista do consumidor, então você acha que ele consegue enxergar e entender a moda, a gênero? Ou ainda tem um público direcionado, um público... eu acho que eu quero perguntar assim, será que ela está sendo feita para um público ou ela é claramente compreendida por qualquer consumidor? Eu não te digo que ela é claramente compreendida, mas eu acho que cada vez mais pessoas estão entendendo do que se trata, né, o segmento a gênero, né, mas ela não é totalmente compreendida, porque eu acho que principalmente hoje a gente vive um tabu muito grande em cima da palavra gênero, né, existe esse tabu em cima dessa palavra e das discussões que envolvem isso, né, mas, por exemplo, quando eu participo de feiras, que eu levo os meus produtos e que eu falo sobre o meu trabalho ser um trabalho que engloba esse segmento que eu faço, roupas sem gênero, muitos homens se interessam, gostam das peças, experimentam, mas existe aquela dúvida ainda de que eu gostei, mas será que é pra mim? Mas tipo, eu não sou, por exemplo, homossexual, ou eu não sou... Existe essa discussão ainda, essa dúvida com relação a isso. Que talvez nem tenha nascido ali na cabeça dele, mas que tenha vindo de uma influência externa e... que é isso que a gente estava falando, da questão comportamento, né? Então ele recebe essa informação, ele fica com ela, ele não vai em busca de... talvez até da compreensão de fato do que é. Pode ser uma isso construção também. social, né? Sim, sim. Serginho, na sua opinião, como os lojistas podem ou identificar ou mudar o seu mix de produto para atender desde o negócio à moda a gênero, ao consumidor a gênero? Cris, eu penso muito assim, por exemplo, a gente conhece, tem muitas lojas que trabalham, por exemplo, só com segmento masculino ou só com segmento feminino. E eu acho que o que eu entendo que precisa acontecer aí é, por exemplo, no caso das lojas do segmento masculino, eu acho que de repente a gente trabalhar uma vitrine, sabe? De, por exemplo, usar mais nas cores, por que não? Por que não colocar uma camisa rosa na vitrine, uma camisa amarela, sabe? Uma camisa estampada, colorida, por que não? Isso não faz o teu público menos homem, não te faz menos ser humano, é apenas uma roupa, é apenas uma cor. Eu acho que a gente pode comer, já que é tão
é um assunto que se estende, né? Um assunto Sim. muito complexo, que se estende. Mas, e muitas pessoas não entendem. Eu acho que a gente pode começar com isso. De repente você põe uma As cores, exatamente. estampas. E você veja que a gente não está falando para vender a roupa para mulher, a gente só está falando de diversificar, De diversificar. uma vitrine para que a liberdade de usar. Sim. Eu acho que o ponto de partida pode ser esse. Perfeito. E Cris, a gente fala de gêneros também, mas eu acho que esse segmento ele fala muito também sobre diversidade de corpos, né? A gente fala muito sobre conforto, sabe? E é um conforto também com os diferentes tipos de shapes, de corpos, Sim, né? sim. De você pensar nessa cadeia, né? De você ter uma roupa também. A roupa gênero, ela não é aquela roupa que veste todo mundo, até porque, como a gente já falou, somos múltiplos, os corpos são diferentes. Exato. É uma roupa que ela pensa do PP ao XGG e de repente você tem aquela grade, aquela variedade, aquela grade que atende os diferentes tipos de corpos também, entende? E você falando isso, eu acho que muita gente nesse vídeo vai se identificar de entrar numa loja, procurar um 40, nessa marca, 40 serve, naquela não serve, na outra ela usa 42, na outra ela usa 38, e não tem um padrão. Isso é desconfortável para as pessoas. Demais. Não é? E quantas pessoas, por exemplo, tem vários amigos, quantas pessoas você conhece, eu conheço, meninos que compram calças na seção feminina? Sim. Porque as calças masculinas geralmente são muito maiores, sim, né? Sim. A modelagem é totalmente diferente e às vezes a pessoa é mais magrinha, né? E não fica bem, fica bem. E a calça feminina, né, que não deveria ser rotulada como isso, veste muito melhor. E aqui a gente, de novo, não está falando no tamanho 38, 40, 42. A gente está falando de modelagem. Sim, estamos falando de modelagem. Uma modelagem que atende melhor aquele corpo masculino sendo comprado na seção feminina. Então, acho que a gente ratifica a importância da modelagem. Sim, também, Cris, também. Eu acho que é fundamental. Para a gente não deixar de falar sobre moda gênero e buscar um pouco na história, a gente pode resgatar alguns nomes importantes também da moda. Adoro. Chanel, Saint Laurent. Chanel que traz a calça do guarda-roupa masculino para o feminino, no intuito de trazer conforto e liberdade para as mulheres que vinham de uma moda muito... como é que eu posso falar da moda anterior? Talvez sufocante. Sufocante, né? As cinturas muito marcadas. Né? Tudo muito ajustado. E ela, com o intuito de libertar essas mulheres, traz uma peça super confortável do guarda-roupa masculino para o feminino. E foi ali a gente começa, né, a entender essa. Tem um amigo que fala de usabilidade da peça, que eu acho bem colocado aqui. Tem Saint Laurent, que traz o smoking para o guarda-roupa feminino também. Eu penso muito, eu estava vendo um vídeo de Lilian Patti essa semana. Sim. E ela estava falando sobre Jean Paul Gaultier. Maravilhoso. E como ele usa o navy, as listras navy, e ele brinca com isso, porque o navy ele começou como um uniforme para marinheiros, né? E apenas homens usavam. E como isso começou a ser usado no guarda-roupa feminino, né? E quando a gente fala, por exemplo, de agênero, estamos falando de estampas também, né? De ressignificar. Eu acho que desde o início do século a gente tem essas manifestações de criativas e importantes de uso de peças, você não acha? Acho, Cris, acho. E assim, como
como isso tem ajudado, né? Como a moda como a moda atual tem resgatado isso, nessas referências. E como a gente... E é importante que a gente não esqueça quem falou sobre isso lá atrás, quem revolucionou todas essas questões, enfim. E a gente continua vivendo agora, a gente resgata para viver o agora. Eu acho que agora de um jeito mais livre, você não acha? Porque a moda tá muito mais livre. Tá, eu sinto... A gente precisa apertar um pouco a cabeça. Exatamente. Mas a moda tá muito mais livre. E eu sinto também que ainda existe, mas cada vez mais a gente não tem mais aquela coisa do... Vou usar isso aqui que tá na tendência. As pessoas, elas estão encontrando mais... que tipo de peças que se identificam mais, e aí a gente tem surgimento de brechó, né? O auge dos brechós estão num boom assim de reutilização de peças, enfim, e customização, e a gente pode passar o dia falando personalização de produto, né? Então, mas isso é a liberdade, não é? Não faz parte desse movimento que a gente está vivendo e eu tô falando de liberdade, de novo, volto a dizer, não é de transgressão, é de simplesmente querer viver. A gente não precisa, não quer ser taxado, qualificado, né, em algum padrão, em algum segmento. As pessoas que hoje a moda gênero querem simplesmente experimentar, viver, né? E o que é maravilhoso, né? Imagina como maravilhoso você poder sair. Hoje, te confesso que quando eu vou colocar uma saia, eu ainda fico, dependendo do lugar, eu ainda penso se eu coloco uma saia. Porque as pessoas olham de julgamento, ainda tem, né? Então eu acho que a gente precisa, às vezes não é nem essa questão da transgressão, mas a sociedade olha com aquele olhar de julgamento, porque a gente está acostumado com uma sociedade que nos cobra esses padrões que são impostos, sabe? E isso aprisiona a gente em muitas coisas, né? A gente está falando aqui de roupa. Imagina quantas coisas as pessoas não podem viver porque existe essa cobrança, né? De que sejamos talvez nem perfeitos, mas de que a gente siga um padrão criado por quem? Quem disse, né? Quem disse? Eu acho que a moda gênero tem isso, né? Por que não? A gente falou disso. Por que não experimentar? Por que não usar? Bom, o meu desejo é de que as marcas possam continuar perpetuando a criação, a produção de moda gênero, e que isso não seja, como você falou, uma tendência, ou que não faça parte só de mais um ciclo, de mais um movimento da moda, que eles continuem, dêem continuidade, não parem, porque a gente pode, dessa forma, permitir que as pessoas se sintam mais seguras em comprar e em usar, né? Eu acho que é isso, meu desejo para a moda gênero, porque eu sou uma admiradora dessa moda tão livre, sabe? Tão confortável, tão gostosa, tão libertadora que ela é. Serginho, muito obrigada por ter vindo, por aceitar o meu convite, por falar sobre esse assunto tão importante para as pessoas. Eu tenho certeza que a gente trouxe informação, ensinou para as pessoas um pouco mais sobre o moda gênero. E eu estou muito feliz que tenha sido você trazendo um pouco do muito que você tem para trazer para a gente aqui, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço, Cris. Sobre as considerações, eu acho que fala-se tanto hoje em dia sobre sustentabilidade, e eu acho que tem uma palavra desse movimento, né, desse segmento a gênero, que me marca muito e eu levo comigo, que é, acima de tudo, acima de ser sustentável, da gente pensar no planeta, claro, é super importante, mas de pensar no ser humano também, né? De ser sustentável
com o próximo. E eu acho que o segmento a gênero ele traz muito isso, né? Sobre você olhar o outro, olhar para o outro, né? De entender que é um ser diferente de você, né? E não melhor. E não melhor do que você. E somos todos diferentes, todos múltiplos. E o quão maravilhoso isso é, né? Essa diversidade de etnias, de corpos, de gêneros, de sexualidade. O quão isso é maravilhoso, né? Para o nosso crescimento como pessoas, como sociedade. Exatamente, como sociedade. Eu acho que a gente cresce muito com esse olhar, Serginho. E a Carol faz isso, você sabe, né? Obrigada. E outra coisa que eu queria falar Fala. é deixar para os seus seguidores, para as pessoas que acompanham você, toda vez que eu vou falar de moda gênero, eu super indico no canal do Caio Braz. Ai, maravilha, dica! Que eu amo, é uma pessoa que eu acompanho, assim. Ele é um amorzinho. Caio Braz é apresentador do GNT, e ele tem um canal no YouTube e uma série de vídeos, se eu não me engano, 10 ou 11, em que ele chama Toda Roupa Pode, onde ele traz a cada programa, a cada vídeo, uma pessoa, todos completamente diferentes de uns dos outros, e mostrando seus estilos, né? E o quão isso é maravilhoso, o quão sermos diferentes uns dos outros e como podemos aprender uns com os outros. Toda Roupa Pode, do Caio Braz, eu acho que vai ajudar muito a quem quiser entender mais sobre isso, sobre como a gente pode continuar essa discussão na vida. Né? Perfeito, Serginho. Vocês viram como ele é maravilhoso, gente? Então, tá dada a dica. Tá aqui, a gente vai deixar todas as informações para que vocês busquem também o canal do Caio Braz. Obrigada mais uma vez, Serginho. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo e até lá. Tchau. Obrigada. Foi maravilhoso. Eu amei muito, muito, muito. Foi muito Espero bom. que tenha sido. Espero que fique. Isso é tudo. Eu amei. Ai, muito bom quando você posta.